Pronto. Está gravando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a aula de hoje, lembrando rapidamente o que a gente viu na aula passada, tá? Na aula passada, tiveram dois assuntos que a gente tratou de trabalho e energia, tá? Quando eu mencionei a parte de trabalho, teria que lembrar do seguinte, o trabalho realizado por uma força, certo? Então, esse trabalho, eu mostrei que o trabalho foi definido como sendo o produto escalar de dois vetores, o vetor da força e o vetor do deslocamento sofrido pelo objeto quando essa força for aplicada. Como é um produto escalar, a gente pode calcular esse valor do trabalho como sendo o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, o vetor da força e o vetor do deslocamento, tá? Então, em outras palavras, se você tem um bloco qualquer e você vai aplicar uma força sobre esse bloco, de modo que esse bloco sofre um determinado deslocamento, você tem como estimar qual foi o trabalho, ou seja, qual foi a energia que foi passada, fornecida para esse objeto, para que ele pudesse sair do seu estado de movimento, ou seja, se ele tivesse em repouso, ele iria entrar em movimento, tá? Então, o trabalho, como sendo uma grandeza escalar, ele pode ser positivo, negativo ou zero, né? Dependendo da angulação entre esses vetores, o vetor da força e o vetor do deslocamento, tá? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, esse deslocamento e eu aplicar uma força que está apontando para cima, ou então uma força de atrito que está apontando no sentido contrário ao movimento, nessa situação a gente tem que trabalho da força F paralela é um trabalho positivo, o trabalho da força F perpendicular é igual a zero e o trabalho da força de atrito é negativo, justamente por conta das angulações, né? Você tem que olhar sempre para o ângulo que a força está fazendo com o deslocamento, isso vai me determinar qual é, né, o valor, o sinal do trabalho que essa força está exercendo para um determinado deslocamento de um determinado bloco, tá bom? Outra coisa que a gente viu, né, é a parte de energia. Então, eu mostrei para vocês que a gente pode também trabalhar com energia, e aqui, como a gente está tratando de movimento de objetos, tá? Eu vou usar a energia mecânica. Essa energia mecânica, ela é dada como o somatório, a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, essa energia cinética, ela foi definida como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, enquanto a energia potencial, a gente pode tratar aqui de dois assuntos. Quando for a energia potencial gravitacional, essa energia potencial é dada por massa vezes gravidade vezes altura, e quando for a energia potencial elástica, essa energia potencial é dada pela constante elástica vezes o deslocamento da mola ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá?
Outra coisa que eu mencionei também que é importante são as unidades, as grandezas físicas, né, tanto do trabalho quanto da energia. Então, se eu olhar para a unidade do trabalho, esse trabalho é newtons vezes metro, e o newton da segunda lei de Newton é quilo vezes massa, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, vezes o metro que está aqui, vai ficar quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Essa grandeza toda a gente chama de Joule, que é a mesma unidade da energia cinética, por exemplo. Tá? É a mesma unidade da energia cinética, fazendo a massa em quilos e a velocidade, que é metros por segundo, elevado ao quadrado, vai dar a mesma unidade. E aí a gente tem que o trabalho e a energia se relacionam no teorema do trabalho e da energia. E esse teorema diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Então, é como a gente consegue relacionar as duas grandezas, tanto de trabalho quanto energia, tá? Isso através da energia cinética, ou então, a gente pode, por definição, dizer que o trabalho, letra feia, o trabalho é definido como sendo menos a variação da energia potencial, tá? Tudo isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, vamos começar, propriamente dito, a aula de hoje. É só salvar aqui essa aula 3, figura 1. Estão acompanhando lá no Moodle, eu estou colocando todos esses meus rabiscos, eu salvo e coloco lá, né, para a disposição de vocês. Então, não precisa nem ficar anotando muita coisa. Bom, bora começar a aula. Eu quero hoje fazer algumas revisões, né, começar fazendo algumas questões sobre a parte de trabalho de energia, e depois a gente vai tratar do assunto de quantidade de movimento, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando, tá, pessoal? Se vocês quiserem parar, me interromper a qualquer hora, tiver dúvida na hora da resolução, por favor, façam isso, tá? Para que não fique nenhum conteúdo sem ter um entendimento 100%, tá bom? Então, por favor, me interrompam a qualquer momento. Então, bora começar. Vamos fazer... Eu prefiro sempre trabalhar lá naquele outro programinha, fica mais fácil para a gente riscar, rabiscar. Então, vamos trazer essa primeira questão para cá. Tá bom? Ué. Vamos salvar esse troço. Pronto, é para salvar. Teoricamente é para salvar isso, né? Então, bora lá. Um tijolo de 10 quilos, vamos anotar aqui a massa dele, para a gente pegar isso depois. Cadê o... Aqui. Um tijolo de massa de 10 quilos se move ao longo de um eixo X. A figura mostra a aceleração do tijolo em função da posição. A escala vertical do gráfico é definida como sendo 20 metros por segundo, tá? Ou seja, nesse valor aqui de a S, né? Eu gosto de chamar de X, mas tem livro que chama de S. Esse valor máximo aqui é justamente os 20 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser o trabalho total realizado pelo tijolo, sobre o tijolo, pela força responsável pela aceleração
quando ele se desloca de 0 até 8 metros. Então, eu gosto muito de tratar sempre da seguinte maneira. Vamos fazer um referencial, que é o meu eixo X, vamos sempre desenhar o que está acontecendo, tá? Eu tenho um tijolo qualquer, que ele inicialmente ele está colocado na posição x igual a 0, e eu vou deslocar ele até a posição x igual a 8 metros, certo? Para isso, a gente tem uma aceleração variável, certo? A aceleração, ela depende da posição, e quanto mais próximo da posição de 8 metros, maior vai ser a aceleração, chegando até uma aceleração máxima de 20 metros por segundo. Então, pessoal, se a aceleração ela é variável, a força também é variável, certo? E aí, quando eu tenho uma situação de força variável, eu posso aplicar o teorema do trabalho, que diz o seguinte, que o trabalho total é igual ao somatório de todos os trabalhos individuais. Mas a gente, considerando, né, o que eu expliquei na aula passada para vocês, se a gente considerar que esse deslocamento ele é infinitesimal e eu aplicar o limite para um ΔX tendendo a zero, eu transformo esse somatório, eu transformo numa integral, né? Então, o trabalho total vai ser a integral de todos os trabalhos, que é a integral de x, de f dx, certo? E essa função f, olha aqui que legal, essa força F é função de x, pelo seguinte, a aceleração é variável, então ela depende da posição x. E da segunda lei de Newton, como força é igual a massa vezes a aceleração, se a gente tem uma aceleração variável, isso também implica que eu tenho uma força variável. Então, basta a gente determinar para essa situação qual é a área sob a curva deste gráfico, né? Na verdade, multiplicado justamente pela massa de 10 quilos, que aí eu transformo o gráfico da aceleração no gráfico da força, certo? É justamente aplicada à segunda lei de Newton. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia considerar que para essa situação, né, vamos fazer aqui, do mesmo jeito, se eu tenho uma lei que me determina que para um deslocamento eu tenho uma dada força e ela também é linear, a segunda lei de Newton é linear, basta eu pegar para o deslocamento de 8 metros a partir do zero, isso vai me dar uma força de quanto? Ora, se a aceleração máxima é de 20 metros por segundo, qual vai ser a força nessa situação? Basta pegar a massa de 10 quilos e multiplicar, né? Então, da segunda lei de Newton, força sendo massa vezes aceleração, a força máxima, que vai ser aquele ponto lá no gráfico, ele vai ser 10 vezes 20, eu vou ter uma força de 200 newtons nessa situação. Então, de certa forma, né, eu transformei um gráfico em outro a partir da segunda lei de Newton. E aí, agora, como eu quero o trabalho total, que é simplesmente a área sobre essa curva, eu vou calcular qual vai ser essa área. Bom, aqui você tem um triângulo, tá? E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é o deslocamento, que são os 8 metros. A altura é a força, e eu vou dividir tudo isso por 2. Então, o meu trabalho total vai ser o deslocamento de 8 metros, vezes a força de 200 newtons, tudo isso dividido por 2. Então, eu realizei nessa situação, a gente realizou
um trabalho de 800 joules sobre o objeto. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Ficou claro? Tranquilo, professor. Eu estou insistindo em sempre perguntar, pessoal, porque a impressão que dá, né, sem ter o contato cara a cara com vocês, a impressão que dá é que eu estou correndo muito, tá? Então, me preocupo muito com isso. Então, se tiver muito rápido, vocês, por favor, me avisem, tá certo? Aula 3, figura 2. Pode ir para frente? Pode continuar? Pode sim, professor. Pode. Bora lá, então. Essa outra questão levar para lá também. Beleza. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Um esquiador é puxado por uma corda para o alto de uma encosta que faz 12 graus com a horizontal. Então, vamos só representar o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma inclinação de 12 graus. O esquiador... Turma, eu desenho um pouco ruim, tá? Só para ficar claro. Vamos botar aqui um esquiador, ele está sendo puxado por uma corda e ele está subindo essa encosta, tá? A corda se move paralelamente à encosta com uma velocidade constante de 1 metro por segundo. A força da corda realiza um trabalho de 900 joules sobre o esquiador quando ele percorre uma distância de 8 metros. Então, vai ser um deslocamento de 8 metros, encosta acima. Se a velocidade constante da corda fosse de 2 metros por segundo, que trabalho a força da corda teria realizado sobre o esquiador nesse mesmo deslocamento? Então, vamos aqui avaliar umas coisas que são bem interessantes. O primeiro ponto que eu quero avaliar com vocês é o seguinte. A velocidade com que o cara está subindo essa encosta, que ele está sendo arrastado para cima, nas duas situações, a gente tem velocidade constante. O que isso significa dizer do ponto de vista físico? Se a velocidade é constante, vamos fazer aqui embaixo. Se a velocidade ela é constante, isso implica dizer que a variação de velocidade é igual a zero, né? Toda hora, esse cara está subindo com a mesma velocidade. Se a velocidade é a mesma, constante e não muda, isso implica que ele não sofre, vou botar aqui as unidades, isso implica que ele não sofre nenhuma aceleração. Então, a aceleração é igual a 0 metros por segundo ao quadrado, que, da segunda lei de Newton, diz que a força resultante sobre ele é igual a zero. Então, na hora que o cara está subindo com velocidade constante, a gente pode considerar algumas coisas, né? Primeiro, que a força resultante é igual a zero. E isso me indica que a força que está sendo exercida sobre esse cara, ela é numericamente igual, por exemplo, a uma componente da força peso, e essa componente do peso vai ser P seno de θ, certo? Isso aqui eu mostrei por decomposição vetorial da força peso, isso eu mostrei na aula passada, certo?
Nas duas situações, independente da velocidade, o trabalho realizado seria o mesmo. Por quê? Porque esse cara, ele está realizando o mesmo deslocamento, né? Ele vai realizar um deslocamento ΔX aqui. O deslocamento é o mesmo e a força seria a mesma. Por quê? Vamos observar aqui. Nessa situação de equilíbrio, se eu pegar a força que está puxando o cara sendo igual a o seu peso vezes o seno de θ, essa força seria igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Alguma coisa varia nessa equação? Não. A massa do cara é sempre a mesma, a gravidade da Terra é sempre a mesma e o ângulo da encosta é sempre o mesmo, tá? Então, independente da velocidade com que esse cara está subindo, o trabalho seria o mesmo, porque o trabalho vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento. A força permanece constante porque nenhum termo dessa equação varia. O deslocamento é o mesmo, porque ele diz para o mesmo deslocamento, tá? Para o mesmo deslocamento, então isso implica que o trabalho realizado é igual, certo? Então, na letra a gente pode afirmar o seguinte: na letra A, o trabalho é o mesmo. Ficou claro isso? Tranquilo, né? Eu só me incomodo muito com minha letra feia, mas tudo bem. Vamos em frente. Vamos ver a letra B agora. Vamos apagar aqui um pouquinho, rapidinho. Voltar esse cara para cá. Pronto. Agora vamos ver a letra B. A que taxa a força da corda realiza trabalho sobre o esquiador? Voltar para cá. A que taxa a força da corda realiza trabalho sobre o esquiador quando a corda se desloca com uma velocidade de 1 metro por segundo? Pessoal, qual é essa interpretação de taxa? Taxa derivada, né? Derivada em função do tempo. Vamos ver aqui o seguinte. Vocês concordam comigo que a que taxa a força da corda realiza trabalho sobre o esquiador? Bom, isso é constante, tá? Justamente pelo seguinte, se a gente for avaliar, peraí, vamos interpretar isso direito. A taxa da força se você tem que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, tá? A força realiza um trabalho sobre o esquiador. Tranquilo. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Uma coisa a gente tem que considerar é o seguinte: esse trabalho, né, no enunciado, o trabalho realizado pela corda é de 900 joules. Vamos ver aqui. A taxa de variação do trabalho, que é a potência, tá? Eu não dei esse conceito para vocês, né?
Tranquilo, não tem nada não. Vamos explicar aqui rapidinho. Potência é igual a energia dividido por tempo, certo? Vamos ver essa ideia aqui. Só que o trabalho é igual à energia também, certo? Então, se eu pegar trabalho e dividir por um intervalo de tempo, eu vou ter uma potência que é justamente a taxa de transferência de energia para um objeto. Em outras palavras, é a taxa com que a corda está realizando o trabalho sobre o esquiador. Então, vamos calcular isso. Eu vou pegar a minha equação do trabalho e vou dividir todos os termos por tempo, tá? Na verdade, seria uma derivada, mas vamos trabalhar com um ΔT simples aqui, né? Vamos pegar uma situação linear, onde eu posso trocar a derivada por um ΔT. Então, vou ficar com a força dividido pelo tempo e vou ficar com o deslocamento dividido pelo tempo. O trabalho dividido pelo tempo vai ser a minha potência, que é justamente a taxa com que a força está realizando o trabalho. Aqui eu vou ter força sobre tempo, e aqui eu vou ter espaço sobre tempo, vai ser simplesmente velocidade. Tá? Então, a gente pode... Pessoal, desculpa, tá? Desculpa. Aqui, eu vou pegar só um dos termos e dividir por tempo, porque senão ficaria com tempo ao quadrado. Senão ficaria com tempo ao quadrado no denominador, o que não ocorre, tá? Então, a minha potência, que é justamente a taxa com que eu estou realizando o trabalho, é igual a força vezes velocidade, certo? A gente tem como calcular a força? Tem, né? Justamente através daquele equacionamento que eu mostrei para vocês, que a força vai ser massa vezes gravidade vezes o seno de θ, e isso tem como a gente determinar, mas ele dá qual é a massa? Não. Mas a gente tem como descobrir. Vamos lá. Se eu tenho um trabalho de 900 joules, né, através de um deslocamento, vamos pegar essa equação aqui, ó. Se eu tenho um trabalho de 900 joules, através de um deslocamento de 8 metros, isso vai me dar qual é a força que foi realizada sobre o objeto, que é 900 por 8. 900 dividido por 8, a gente vai ter uma força de 112,5 newtons. E aí, poderia substituir aqui para encontrar qual é a massa, mas a gente não precisa, porque se eu já encontrei a força, eu vou ter uma potência de 125 vezes 1. No primeiro caso, quando a velocidade é igual a 1, no primeiro caso eu tenho uma potência de 112,5 watts, que é a unidade de potência, que é joule. Aqui a unidade aqui a unidade é watt, que isso corresponde a joule por segundo, tá? Pessoal, eu vou só escrever aqui qual é a unidade para não confundir o W do trabalho com o W do watt, tá certo? Então, na primeira situação, eu teria uma potência de 112,5 watts. Na segunda situação, quando eu aumentar a velocidade, também, linearmente, vai mudar. Se aumentar a velocidade, lógico, também muda qual é a potência. Então, para a velocidade de 2 metros por segundo,
a potência vai ser 2 vezes, né? Então, vai ficar 112,5 vezes 2. Então, essa potência, que é a taxa de realização de trabalho, aqui vai dar 250. 112,5 vezes 2, exatamente, 225 watts. Tá? Então, realmente, eu coloquei essa questão porque faltou, na aula passada, esse conceitozinho de potência, né? A taxa de entrega de trabalho. Vamos continuar. Agora uma questão que relaciona a potencial, a energia potencial elástica. Bora ver. Eu tenho uma pedra de 8 quilos, ela repousa sobre uma mola, tá? Ela está apoiada sobre a mola. Nessa situação, a mola foi comprimida de 10 centímetros. Então, vamos lá. A massa da pedra é de 8 quilos. O deslocamento sofrido pela mola é de 10 centímetros. Ou seja, se não tivesse a pedra pressionando a mola, essa mola estaria 10 centímetros mais esticada, né? É isso que está dizendo a mola ser comprimida. Qual vai ser a constante elástica da mola? Bom, vamos relembrar, lá de Física 1, que a força elástica dada pela lei de Hooke, ela é o K é a constante, justamente a deformação da mola. Só que nesse caso, para a gente determinar quem é essa força elástica, ela é a força necessária, a força elástica apontando aqui para cima, essa força elástica que está apontando para cima é a força necessária para anular a força peso, tá? Para justamente a pedra ficar em equilíbrio. Então, essa força elástica sendo a força elástica sendo numericamente igual à força peso, você vai ter massa vezes gravidade é igual, em módulo, né? K vezes X. Então, a constante elástica é igual a massa vezes a gravidade dividido pelo deslocamento sofrido pela mola. E aí eu tenho a massa de 8 quilos. Por simplificação, vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo, e eu vou simplesmente dividir esse x por 10 centímetros. Mas toma cuidado, você tem que transformar isso primeiro para metro, para todas as unidades estarem no sistema internacional, tá? Você tem a massa em quilos, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, então o x também tem que estar em metro. Então, passando os 10 centímetros para metro, a gente vai ter 0,1, certo? Então, nessa situação aqui, resolvendo essa conta, que vai ter 80 dividido por 0,1, isso vai te dar uma constante elástica de 800 newtons por metro. Tá? Isso aqui foi a letra A. Beleza. Na letra B, a gente tem o seguinte. A pedra é empurrada mais 30 centímetros para baixo e liberada. Então, eu vou pegar. Para essa situação, eu ainda vou pressionar a mola mais 30 centímetros e vou abandonar, certo? Qual vai ser a energia potencial elástica da mola nessa situação? Bom,
Energia potencial elástica é dada pela metade da constante elástica vezes o deslocamento sofrido pela mola elevado ao quadrado, tá? Turma, se a mola já estava, se a mola já estava pressionada pela pedra e você pressionou mais ainda, significa que você forneceu mais energia para a mola, justamente para que ela conseguisse se comprimir, tá? Então, nessa situação, a energia potencial elástica da mola vai contar com o deslocamento total dos 40 centímetros, certo? Por quê? A energia potencial da mola seria igual a zero quando não houvesse nenhum deslocamento, tá? E aí, se você tem um deslocamento de 10 centímetros mais um deslocamento de 30 centímetros, a gente vai calcular essa energia potencial como sendo a metade da constante, 800 dividido por 2, vezes os 40 centímetros, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, aqui a gente vai ter uma energia potencial que vale 0,4 ao quadrado vezes 400, a gente vai ter uma energia potencial total de 64 joules nessa mola, tá? Essa energia potencial que está armazenada na mola, ela vai se transformar em energia cinética para justamente lançar a pedra e fazer com que essa pedra obtenha uma certa velocidade. Então, do princípio de conservação de energia, aqui a gente vai transformar a energia potencial em energia cinética, né? Justamente para fazer com que a variação da energia mecânica seja igual a zero, tá? Somar energia mecânica mais energia cinética mais energia potencial, o resultado tem que ser zero numa situação antes e numa situação depois. Com licença, professor. Oi. Quando o senhor fez ali energia potencial igual a 800 sobre 2, aí vezes 0,4, esse 0,4 é o quê? É o deslocamento de 40 centímetros, que 40 centímetros equivale a 0,4 metros, tá? Eu tenho sempre que preocupar em transformar as minhas unidades para o sistema internacional, tá? Então, Ok, aqui o que eu estou fazendo, aqui os 40 centímetros é igual a 0,4 metros. Então, esse aqui tem que estar em metros, tá? Foi isso que eu fiz. ok, obrigado. Nada. Bom, continuando. Essa energia potencial de 64 joules vai ser utilizada para dar energia cinética, ou seja, fazer com que esse objeto seja lançado com uma certa velocidade. E se eu quiser saber a velocidade, eu vou trocar a equação da energia cinética, que é, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que a massa a gente tem, que é a massa da pedra, né? Quem está sendo lançada é a pedra. Então, aqui eu tenho que... devia trocá-lo... Não, vou deixar assim mesmo. Peraí, deixa eu só fazer o mais bonitinho possível, tá? Aqui vai ser energia potencial é igual a energia cinética, e aqui eu vou trocar. 64 é igual a 8 sobre 2 vezes velocidade ao quadrado. Então, essa velocidade ao quadrado é igual a 64 dividido por 4, que dá 16, né, se eu não me engano. 64 dividido por 4 é 16. Então, essa velocidade é igual a raiz quadrada de 16, e essa velocidade é de 4 metros por segundo. Tá? Agora,
na hora que essa pedra for lançada com essa velocidade, isso implica que ela vai ser lançada, né? Vamos fazer aqui o lançamento vertical. Daqui a situação, a mola, a pedra, e ela foi lançada com uma certa velocidade inicial. Ela vai desacelerar devido à aceleração da gravidade até chegar numa situação onde a velocidade é igual a zero, né? Ela vai subindo, subindo, subindo até parar. Nesse ponto onde ela para, é aqui que eu determino quem é a minha altura máxima, certo? Lançamento vertical lá de Física 1. Ok. Nessa situação, vocês concordam comigo que a energia... Deixa eu fazer aqui de outra cor. A energia cinética, nessa situação, se transformou em energia do potencial gravitacional? Eu estou sempre trocando os tipos de energia. Estou fazendo uma troca de energia, né? Transformação de energia. Primeiro, a energia potencial da mola foi transformada em energia cinética, e agora a gente vai fazer com que essa energia cinética se transforme em energia do potencial gravitacional. Mas, de todo modo, eu posso considerar ainda o seguinte, que a energia potencial da mola se transformou em energia potencial gravitacional. Então, se eu pegar aqui, ó, fazer de outra cor, tá tudo azul, continua no azul. Então, a energia potencial elástica, ela se transformou em energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, só lembrando, é massa vezes gravidade vezes altura. Então, os 64 joules que a gente tinha, né, da energia potencial gravitacional, da energia potencial elástica aqui da letra B, ó, vai se transformar em massa vezes gravidade, que é 8 vezes 10 vezes a altura. Então, a altura é igual a 64 dividido por 80, isso vai me dar 64 por 80, isso vai me dar que a pedra subiu 0,8 metros. Tá? Mas se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse calculado, já que eu tenho a velocidade e posso transformar a energia cinética em energia potencial, será que ia dar a mesma coisa? Sim, né? Por quê? Agora eu vou trocar aqui a cor, só para rabiscar um pouquinho. Essa energia do potencial elástico, ela é também igual à energia cinética, que foi justamente o que a gente determinou aqui na letra C, tá? Então, todas essas energias são iguais, porque aqui eu estou considerando justamente um sistema conservativo. Não existe perda de energia. A gente não está perdendo energia, a gente está apenas transformando um tipo de energia em outro. A energia potencial elástica foi transformada em energia cinética, que posteriormente foi transformada em energia do potencial gravitacional. Ok? Vamos voltar lá para os slides. Vamos em frente agora. Acho que agora eu vou entrar no assunto. Vamos entrar agora no assunto da aula propriamente dito. Então, pessoal, a gente já tem as definições de trabalho, já tem as definições de energia. Tem uma outra grandeza que é bem interessante, que eu vou definir agora, que é chamada de quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento, ela é definida como sendo o produto entre massa e velocidade. E aí a gente tem o seguinte, como a velocidade é uma grandeza
vetorial, né, como a minha velocidade é um vetor, isso implica também que a minha quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Você está fazendo a multiplicação de um vetor por um escalar, cujo resultado é também uma grandeza vetorial, certo? Do ponto de vista de unidades, a unidade de quantidade de movimento é quilo vezes metro por segundo, que é justamente massa vezes velocidade. E o interessante dessa quantidade de movimento, que é através dessa grandeza que o Newton determinou primeiro, né, ele anunciou a segunda lei de Newton primeiro em termos da quantidade de movimento, tá? E é uma forma bem mais geral, né, a gente definir a segunda lei de Newton em função da quantidade de movimento. Então, aqui, pessoal, a gente tem a segunda, letra feia, segunda lei de Newton. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente troca de uma situação para outra. Segunda lei de Newton. Vamos brincar um pouquinho com esses conceitos de derivada, tá? Derivada, em função do tempo, é justamente a taxa de variação, que foi o que a gente viu lá na outra questão. Que já está salvo? Já. Vamos lá. Se eu pegar, aqui é a minha segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante é igual à taxa de variação da quantidade de movimento em função do tempo. E essa quantidade de movimento, ou então, alguns autores também chamam só de momento, tá? Isso é massa vezes velocidade. O interessante aqui é o seguinte: se eu troco a quantidade de movimento pela, aqui, vetor, aqui também é vetor. Se eu troco a quantidade de movimento pela sua forma, né, massa vezes velocidade, eu vou ter a taxa de variação no tempo da massa vezes a velocidade. E aqui é interessante, pessoal, justamente a gente vê o seguinte: nos casos que a gente estuda em Física 1, por exemplo, eu estou sempre considerando situações de massa constante. Quem está mudando é só a velocidade, né? Eu posso fazer a velocidade variável. Mas eu expressar a segunda lei de Newton dessa forma é tão interessante que a gente pode pegar, por exemplo, o seguinte caso. Se eu tenho um caminhão-pipa que está se movimentando com massa, com velocidade constante, mas ele está com uma torneira aberta, por exemplo. Se a velocidade é constante e a torneira está aberta, quem está variando com o tempo é a massa. Tá? Então, eu teria, por exemplo, uma expressão para a força como sendo o vetor da velocidade constante vezes a taxa de variação da massa do objeto. Tá? E aí, quando eu tenho, né, aqui eu posso ter a minha segunda lei de Newton em uma forma bem mais abrangente, bem mais complexa, que seria variação de massa. Mas se a gente tem massa constante, aqui eu vou botar, só para explicar, né? Aqui seria a situação de variação de massa e velocidade constante, por exemplo. Mas se a massa é constante, eu tenho a força resultante é massa vezes a derivada da velocidade em função do tempo, e a derivada da velocidade em função do tempo é a aceleração. Então, aqui vai ficar só massa vezes a aceleração. Então, expressar a segunda lei de Newton em termos da quantidade de movimento é expressar essa equação numa forma bem mais abrangente, né, que envolve várias outras situações, como, por exemplo, variação de massa, né, quantidade de movimento.
E o interessante é que, sendo essa quantidade de movimento uma grandeza vetorial, todas as operações vetoriais que a gente pode fazer servem para cá também, tá? O interessante é que essa quantidade de movimento, ela é também uma grandeza conservativa, né? A quantidade de movimento se conserva. Isso ocorre na situação onde eu tenho uma partícula que não sofre nenhuma força externa, ou seja, se eu tenho que a força resultante que atua sobre um objeto é igual a zero, então a quantidade de movimento se conserva, né? É a grandeza conservativa, então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A gente pode expressar isso aqui como sendo para um objeto de massa constante, né, como aquele caso que a gente estava mencionando, eu posso ter massa vezes velocidade inicial, é igual a massa vezes velocidade final para uma situação de um choque, por exemplo, tá? Para choque entre dois corpos, choque entre um objeto e a parede. Então, tem várias situações que a gente pode tratar, trabalhar aqui, tá certo? E aí, vamos tratar também de situações de colisão. Posso ter colisões elásticas, inelásticas e por aí vai. Vamos definir isso ao longo da aula de hoje, tá? Uma outra grandeza que a gente também pode relacionar com o movimento é a grandeza chamada de impulso, certo? Então, o impulso, ele é definido como sendo força vezes intervalo de tempo. E o interessante aqui é o seguinte, esse intervalo de tempo, esse ΔT, é o intervalo de tempo no qual a força está sendo aplicada a um objeto. Em outras palavras, se um jogador de futebol está chutando uma bola, esse ΔT aqui seria o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola, tá? Então, aqui é um tempo de atuação da força. Tempo de atuação da força. Quem joga futebol sabe que o tempo que teu pé fica em contato com a bola é muito pequeno, né? A força pode ser alta, mas o tempo pode ser curto, né? E isso vai te dar, lógico, uma certa grandeza de impulso. O interessante aqui é o seguinte, se a gente for olhar para a unidade do impulso, vamos voltar aqui, a unidade da quantidade de movimento é quilo vezes metro por segundo, e a unidade do impulso também é quilo vezes metro por segundo. Então, as duas grandezas têm a mesma unidade, tá? E aí, lógico, voltando àquela ideia, eu posso ter uma força variável, como aqui está no gráfico, né? Eu posso ter uma força variável, então eu poderia calcular o impulso total fazendo a integral de cada infinitésimo de força, tá? Mas se eu quero calcular o impulso total, basta calcular quem é a área sobre a curva da força, que aí a gente determina quem é esse impulso total que a força aplicou sobre um objeto em um dado tempo ΔT, que é justamente esse tempo de atuação da força. Agora, a força, a quantidade de movimento e impulso tem a mesma unidade, então possivelmente elas se relacionam, né? Então eu tenho a relação, que também é um teorema do impulso da quantidade de movimento, ele diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos demonstrar isso. Se eu pegar, vamos fazer aqui mesmo.
Se eu pegar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, eu posso trocar a equação da aceleração. Então, a força é igual à massa e a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Pega esse ΔT aqui e joga para outro membro. Então, vai ficar força vezes ΔT é igual a massa vezes variação de velocidade. Só que essa variação de velocidade é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. E aí pega essa massa e multiplica por cada uma dessas velocidades, eu vou ter força vezes intervalo de tempo é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Força vezes tempo é igual ao impulso, massa vezes velocidade final é quantidade de movimento final, massa vezes velocidade de tempo vezes velocidade inicial é quantidade de movimento inicial. Então, aqui a gente tem que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Se a gente for observar do ponto de vista conceitual, é óbvio, né? É bem lógico que é a aplicação, vou só trocar a cor aqui, é a aplicação de uma força que faz mudar a velocidade do objeto, tá? Quando eu aplicar uma força, eu estou mudando a velocidade do objeto. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E se você tem uma situação, um sistema isolado, onde não há forças dissipativas, a quantidade de movimento também se conserva, né? Da seguinte forma, olhando para a equação do impulso, né? Se você tem um sistema conservativo, aqui um sistema conservativo, que as forças externas, a força resultante sobre o objeto é igual a zero, isso implica que o impulso também vai ser igual a zero. Não importa, não vai importar quem é esse tempo aqui. O impulso sempre vai ser zero se a força resultante for igual a zero. E aí a gente recai de novo na conservação da quantidade de movimento, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tá? Vamos em frente. Bom, vamos tratar aqui de alguns exemplos para deixar bem claro esse conteúdo. Vamos pegar aqui minha questão, trazer para cá novamente, que eu gosto de trabalhar nesse programinha, mais fácil para desenhar. Então, aqui eu tenho o seguinte, um canhão de artilharia tem massa de 1 tonelada, ele dispara uma bala de 2 quilos que é lançada com uma velocidade de 300 metros por segundo. Admita que a velocidade da bala seja constante no interior do canhão, qual vai ser a velocidade de recuo do canhão no momento do disparo? Então, aqui a gente tem o meu sistema isolado, vai ser a composição das duas massas. A massa do canhão mais a massa da bala. Então, o que a gente tem nessa situação aqui é o seguinte. Na hora que a bala for lançada com uma determinada velocidade, e eu vou chamar aqui de VB para indicar que é a velocidade da bala, isso implica para que a quantidade de movimento do meu sistema seja igual a zero, se a variação da quantidade de movimento tem que ser zero, ou seja, tem que ser uma grandeza conservativa, se a bala for para a direita, isso implica que o canhão vai para a esquerda, que é justamente o recuo
o recuo do canhão, né? É o que a gente está tentando descobrir nessa situação aqui. Então, o equacionamento que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Agora, quais são as duas situações, antes e depois? O antes é antes da bala ser disparada e o depois é o depois do disparo. Só que eu tenho o meu sistema composto por duas massas, né? O canhão e a bala. Então, o que eu tenho que ver? Qual é? A massa do canhão vezes a velocidade do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala, isso tudo numa situação antes e depois do disparo, isso vai ser igual a massa do canhão vezes a velocidade da do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala, tá? Isso tudo também numa situação depois. Ok? Turma, quais são, né, as velocidades do canhão e da bala antes do disparo? Ora, se a bala está dentro do canhão, está todo mundo parado, e a bala e o canhão só se movimentam depois que isso for disparado, então, todo esse termo, né, toda essa quantidade de movimento antes, tudo isso é igual a zero, porque eu posso dizer simplesmente que tanto a bala quanto o canhão estavam parados. Então, a quantidade de movimento antes no meu sistema é igual a zero. E aí agora eu tenho que calcular só o segundo membro da minha equação. A massa do canhão é de 1 tonelada. 1 tonelada são 1.000 quilos, que multiplica a velocidade de recuo, que vai ser a velocidade do canhão, mais a massa da bala, que é de 2 quilos, que vai ser multiplicado por uma velocidade de 300 metros por segundo, tá? Operando essa equação, a gente vai ter que a velocidade do canhão é menos 600 sobre 1.000, e a velocidade do canhão é negativa de 0,6 metros por segundo. Aí você deve estar perguntando o seguinte: por que a velocidade do canhão foi negativa? Justamente pelo seguinte: se você admitir, né, um referencial que o eixo X é positivo para a direita, significa que, enquanto a bala foi para um lado, o canhão foi para outro. Tá? Isso está representado justamente por esse sinalzinho negativo aqui nesse resultado, que indica que o sentido do canhão é diferente do sentido da bala. Se a bala vai para a direita, o canhão vai para a esquerda, tá? Justamente por conta de conservação da quantidade de movimento, e aí eu tenho que a quantidade de movimento permanece conservada para esse sistema. Vamos ver outro exemplo. Ficou alguma dúvida na outra questão? Posso ir para frente? Tudo tranquilo? Se vocês não se pronunciam, pessoal, eu vou embora e eu preciso saber se vocês estão entendendo, tá? Me interrompam, por favor. Vamos em frente. Vamos ver aqui um caso um pouquinho mais interessante. Suponha que eu jogo uma bola de massa de 0,4 quilos contra uma parede. Ela vai colidir com a parede, tá? Quando ela está se movendo horizontalmente para a esquerda a 30 metros por segundo, e ela retorna horizontalmente para a direita com a velocidade de 20 metros por segundo.
houve dissipação de energia? O que é que vocês acham? Me respondam aí, rapidinho. Uma das formas assim, várias formas a gente tem de dissipar energia, tá? Uma das formas de dissipar energia é através do calor, outra forma é através do som, tá? Então, se eu tenho uma colisão e ela emite um som, é porque houve energia dissipada, certo? Por exemplo. Mas nesse caso dessa bola, a bola está batendo na parede, ela teve dissipação de energia? Sim ou não? O que é que vocês me dizem? Sim, sim. Sim, por quê? Ela perdeu força quando bateu na parede. Mas a gente não está representando isso através de força. Mas vamos lá, vamos interpretar. Se eu estou perguntando se houve dissipação de energia, vamos determinar qual é o tipo de energia que está envolvido aqui. Energia cinética, tá? É justamente energia de movimento. A energia cinética, ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética inicial está relacionada com uma velocidade de 30 metros por segundo. E a energia cinética final está relacionada com a velocidade final de 20 metros por segundo. Então, se a velocidade diminuiu, a energia cinética também diminuiu, certo? Bora calcular isso. A energia cinética inicial é igual à massa de 0,4 vezes 30 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, vai dar 900 por 2, 450. 450 vezes 0,4 vezes 0,4. Inicialmente, a gente tinha uma energia cinética de 180 joules na primeira situação. A energia cinética final é a mesma coisa, 0,4 dividido por 2, mas para uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, vai ser 400 dividido por 2, 200. 200 vezes 0,4. Aqui a gente tem uma energia cinética final de 80 joules. Então, houve dissipação de energia? Houve. De quanto? De 100 joules foi dissipado nessa colisão, tá? Então, houve dissipação? Sim, houve. E para a gente responder isso, bastava observar como é que se comportaram, né, as velocidades. A velocidade inicial de 30 metros por segundo e a velocidade final de 20 metros por segundo, que deu uma diferença de 100 joules. Ok? Então, isso aqui é a letra A. Beleza. Na letra B, ele pergunta qual é o impulso da força resultante sobre a bola durante a colisão. Bom, eu posso determinar o impulso. Eu tenho a massa e tenho velocidade, então posso determinar o impulso através do teorema do impulso da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, esse impulso é massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial, tá? E aí, o impulso que a parede exerceu sobre a bola é massa vezes velocidade. Aqui eu substituir os valores. 0,4 vezes 20 menos 0,4 vezes menos 30, tá? Por que eu estou colocando o sinal de 30 negativo? Porque na situação inicial,
a bola estava andando, né, se locomovendo para a esquerda, enquanto o meu eixo X ele é positivo para a direita. E lembra, se você olhar do ponto de vista vetorial, o impulso é uma grandeza vetorial e a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Então a gente tem que se preocupar, né? Eu não posso colocar apenas os módulos dessas velocidades, porque aqui eu estou tratando de vetores. Então esse impulso, ele vai ser 0,4 vezes 20, que dá 0,4 vezes 20, que dá 8, mais 1,2, vai dar 0,4 vezes 30, que dá 12. Então, esse impulso foi de 20 newtons vezes segundo, que é força vezes intervalo de tempo. Tá? E aí, na letra C, a gente quer saber o seguinte. Oi. Professor, dá por favor você repetir a A, porque deu um probleminha aqui e eu perdi a Beleza. explicação. Vamos lá. A letra A pergunta se houve dissipação de energia durante a colisão da bola com a parede. Bom, será que houve? Houve, tá? Por quê? Porque eu calculei, se a gente está tratando de energia e eu estou em uma situação de movimento, né, a bola está se movimentando, a energia que está associada ao movimento é a minha energia cinética, tá? E essa energia cinética, ela variou, porque a velocidade variou, tá? A energia cinética inicial, né, quando a bola está indo bater na parede, é uma energia de 180 joules com a velocidade de 30 metros por segundo. E a energia cinética final, depois que a bola bateu na parede, foi uma energia de 80, ou seja, houve uma dissipação de energia entre a condição inicial e a condição final, tá? E para onde foi essa energia? Ela se perdeu ou na forma de calor, ou então na forma de som, tá? Ela foi dissipada nessa situação, ok? Ok, agora eu entendi. Obrigado. Tranquilo. Bom, na letra C, eu quero saber agora o seguinte. Sabendo que o contato da bola com a parede foi de 0,01 segundos, qual foi a força horizontal média que a parede exerce sobre a bola? Bom, aqui eu tenho que o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. O impulso que foi calculado na letra B de 20 newtons por segundo é igual à força que eu quero saber, vezes o intervalo de tempo de 0,01. Então, essa força é os 20 newtons por segundo dividido por 0,01. Isso aqui é vezes 100, aqui vai dar uma força de 2.000 newtons. Então, a força média que a parede exerceu sobre a bola foi de 2.000 newtons. Ah, professor, vamos só fazer o seguinte questionamento. O que é isso de força média? Por que eu estou usando esse termo de força média? Da seguinte forma, vamos voltar aqui um pouquinho, só para o slide lá que eu falei sobre impulso, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Opa, aqui não é o slide, é aqui. Pronto. Eu posso ter uma força variável qualquer que me dá esse gráfico, tá? Aqui eu tenho uma força variável qualquer, mas se eu tenho uma força média de tal modo que para esse intervalo de tempo, peraí, vamos só fazer direitinho. Eu tenho uma força média que para esse determinado intervalo de tempo
ela me dá de tal modo que ela me dá a mesma área, tá? Isso aqui eu posso pegar essa força variável e interpretar como se fosse uma força média, de tal modo que nessa situação eu vá obter, né, a mesma área entre esses dois intervalos de tempo, tá? Então, eu posso trocar, né, de certa forma, eu estou fazendo uma troca de uma força variável por uma força constante, que seria a interpretação da força média, mas que, de certa forma, me produz o mesmo impulso, certo? É só essa notação que a gente pode fazer essa seguinte comparação, e aí eu não precisaria me preocupar em resolver a integral dessa curva, né? Basta, se eu tiver interessado apenas na força média, a gente pode fazer essa troca, tá? Da força média pela força variável. Ok? Vamos continuar. Bom, então, o princípio de conservação da quantidade de movimento, né, o fato de eu ter a conservação da quantidade de movimento, isso me dá várias... Só isso já é coisa suficiente que eu preciso saber para estudar a parte de colisões, tá? Então, na grande maioria dos casos, basta saber que a quantidade de movimento se conserva, né, e essa quantidade de movimento sendo massa vezes velocidade. Com isso, com esse conhecimento, a gente já consegue resolver vários tipos de questões sobre colisões, tá? Então, na situação de uma colisão, quando eu tenho forças que interagem entre esses dois corpos, por exemplo, A vai se chocar com B. Na hora do choque, a gente tem a aplicação da terceira lei de Newton, de forças de ação e reação, ou seja, a força que o A exerce sobre o B é igual à força que o B exerce sobre o A. Então, eu posso considerar, nesse caso de colisão entre dois corpos, eu posso considerar esse sistema como isolado. Não existem forças externas à colisão entre A e B. Tá? Então, isso garante que eu estou trabalhando num sistema isolado. E aí, isso se aplica a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, quando eu tenho o choque, né, a colisão entre dois corpos, e não existe, né, nenhuma variação da energia mecânica, a gente pode dizer que a energia cinética se mantendo constante, eu posso caracterizar, né, característica de colisão, eu posso dizer que esse caso é uma colisão elástica. Se houver uma diminuição de energia, né, se a energia variar, ou seja, se a energia total do teu sistema, se uma parte dessa energia se dissipar, para esse caso a gente chama de uma colisão inelástica. Então, o exemplo que a gente viu na bola batendo na parede é um caso de uma colisão inelástica, justamente porque a quantidade de energia cinética variou, certo? E aí a gente pode ter também casos onde, por exemplo, eu posso considerar uma colisão elástica quando os corpos se chocam e se afastam, uma colisão perfeitamente inelástica, quando depois do choque os dois permanecem grudados e se deslocam com uma única velocidade final, tá? E aí, só para finalizar, eu tenho a classificação, né, dos tipos de colisão. A colisão elástica é quando a energia cinética se conserva. A colisão inelástica
é quando eu tenho dissipação de energia. Então, aqui, a variação da energia mecânica é igual a zero. Aqui, a variação da energia mecânica é menor do que zero, ou seja, eu tenho energia sendo dissipada, e aí você vai ter que a energia final é menor, vamos lá, a energia final é menor do que a energia inicial, né, justamente porque eu perdi energia nesse processo, né, parte dessa energia cinética vai ser perdida, e eu tenho uma colisão completamente inelástica quando eu tenho a junção desses corpos, né, eles vão, agora os dois vão se grudar e só tem uma única velocidade final para essa situação, tá? Vou só corrigir aqui. Que é energia mecânica. Só para ficar bem claro. Então, pessoal, teria como, por exemplo, a gente calcular qual é a velocidade final, nesse caso, de uma colisão inelástica, perfeito? Completamente inelástica, aplicando a conservação da quantidade de movimento. Então, a conservação de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes, eu tenho os dois corpos separados, a massa do A e a velocidade do A, fazendo a quantidade de movimento do corpo A, mais a massa do B vezes a velocidade do B, e isso vai ser igual, na situação depois, eu vou ter a soma das massas A mais B, e isso tudo vai ser multiplicado pela velocidade V2 aqui, a velocidade final, por exemplo, tá? Então, para essa situação, eu poderia dizer que a velocidade final é simplesmente a razão entre as quantidades de movimento antes e as massas, né? Então, aqui vai ficar MAVA mais MBVB, tudo isso dividido pela soma das massas do sistema MA mais VB. Certo? Ok? Sim, professor. E com isso, deixa eu manter aqui. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Turma, ficou alguma dúvida? Foi muito rápido? Por favor, me avisem, tá? Eu fico muito ansioso em saber se vocês estão ou não entendendo. E assim, virtualmente, é um pouquinho mais complexo para mim, para ter esse sentimento, se o conteúdo está tranquilo, se eu estou indo muito rápido. Então, por isso que eu insisto para que vocês me sinalizem, tá bom? Bom, Tranquilo, professor. tranquilo, né? Beleza. Então, já tem uma lista de exercícios lá no Moodle, tá? Eu vou colocar também uma nova lista de exercícios sobre o assunto da aula de hoje, certo? E na próxima aula, a gente começa a tratar um pouco de movimento circular, certo? Que vai ser importante para a gente estudar movimento circular, para depois estudar a parte de movimento harmônico e por aí vai. Tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Qualquer coisa, vocês me avisam. Tá bom? Ok, professor. Boa Obrigado. noite, professor. Boa noite. Até mais.